Glória a Deus. A gente se recuperar aqui. Bom, diga para seu irmão, tudo vai bem. O tema da mensagem nessa manhã, tudo vai bem. Repita comigo, tudo vai bem. Segunda vez, tudo vai bem. Só para fixar dentro de mim e dentro de você, tudo vai bem. A pergunta é, será que tudo vai bem? A gente vai ver, coloca aí de novo, 2 Reis. E disse, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então, mas dessa história é de uma mulher que ela é sem nome na Bíblia. Mas ela era de uma cidade de Sunem. Por isso que ela é conhecida a mulher, o quê? Sunemita. Tem a mulher sunamita, porque ela era nascida daquela região, da cidade de Sunem. E a gente vai ver a história dessa mulher, porque ela fez em 2 ocasiões a mesma declaração. E a gente vai ver que ela recebeu resultados por ter feito essa declaração. Se de fato essa declaração ela estava sendo sincera, ela estava sendo ou falsa, ela estava sendo inverídica. A gente vai ver nessa passagem. Eu queria que a mídia colocasse em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ler um texto, afinal de contas a gente vai ler a palavra de Deus. Talvez você não tenha lido a palavra do Senhor durante essa semana, você vai ler um pouquinho comigo. E a gente vai destrinchar nesse texto o porquê desta mulher ter feito em 2 ocasiões essa declaração. Tudo vai bem. Será que vai bem mesmo? O tema da mensagem, diga comigo, tudo vai bem. Agora eu queria que a mídia colocasse na linguagem viva, né? A linguagem viva é aquela NBV, linguagem viva. 2 Reis 4, a partir do versículo 8. Você está com sua Bíblia aí ou você vai acompanhar aqui? Vamos lá. Certa vez, Eliseu passou por Sunem. Sunem era uma cidade, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, ela parava para comer. Verso 9, um dia essa mulher sunamita, da cidade de Sunem, disse ao marido, sabe uma coisa? Estou certa de que esse homem que vem aqui em casa de tempo em tempo é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele. Lá em cima no terraço colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim fizeram. Um dia, Eliseu chegou e subiu ao quarto para descansar. Verso 12. Então chamou o seu servo Geazi ou Geazi e disse, Geazi, chama a sunamita. Ele a chamou e quando ela chegou, ele pediu que o servo Geazi dissesse a ela, somos gratos por toda a sua bondade. O que podemos fazer como sinal de nossa gratidão? Se precisar de algum favor do rei ou do comandante do exército, pode nos procurar, que intercederemos em seu favor. Mas a mulher respondeu, eu tenho tudo o que eu preciso aqui no meio do meu povo. 14, o que se pode fazer por ela? Perguntou, no caso Eliseu, a ele, Geazi, logo depois. Então Geazi lembrou, meu senhor, essa mulher não tem filhos e o marido dela já é idoso. Então Eliseu disse ao seu servo, vá chamá-la outra vez. Quando ela chegou, parou à porta do quarto do profeta. Eliseu disse à mulher, mulher, ouça, daqui a um ano, mais ou menos, por esta época, a senhora vai ter um filho em seus braços. Ela exclamou, por favor, meu senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. Tudo, porém, aconteceu como Eliseu havia dito. No ano seguinte,
Na época anunciada, a mulher sunamita deu à luz o filho. Um dia, quando o filho já estava mais crescido, ele saiu para encontrar-se com o pai, que trabalhava na colheita com outros homens. De repente, ele começou a clamar o pai, gemendo de dor. Ai, minha cabeça! O pai disse a um dos seus empregados: leve-o depressa para casa, a sua mãe. Verso 20. O empregado levou o menino para casa e a mãe segurou no colo, mas o menino piorou. E lá pelo meio-dia morreu. A mãe, aflita, levou o corpo do filho para o quarto do profeta e deixou na cama, saiu, deixando a porta fechada. Ela foi depressa procurar o marido, disse: preciso de um servo e de um jumento, pois tenho e procurar um homem de Deus e volto logo. Mas por que tem de ser hoje? Perguntou o marido. Hoje não é dia de festa religiosa, nem sábado. Ela, porém, respondeu: tudo vai bem. Está tudo bem. Diga comigo, tudo vai bem. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos, sai depressa. Não quero parar em lugar algum, nem mesmo para descansar. Só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando a mulher se aproximava do Monte Carmelo, Eliseu a viu à distância e disse a Geazi: veja quem vem lá, é a sunamita. Corra, Geazi, e vai encontrá-la. Pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Ela respondeu: tudo vai bem. Está tudo bem. Diga comigo, tudo vai bem. Verso 27. Ela continuou o caminho até chegar onde estava o homem de Deus no monte. Então, curvando-se até o chão, abraçou os pés do profeta. Ao ver isso, Geazi quis tirá-la dali, mas Eliseu disse: deixa, Geazi, esta mulher está sofrendo muito, o Senhor ainda não me revelou a causa do sofrimento. Ela então falou: por acaso eu pedi um filho ao meu senhor? Não lhe pedi para que não mentisse para mim. Eliseu, compreendendo o que havia acontecido, disse a Geazi: ande depressa, pegue o meu cajado e vá sem parar pelo caminho até a casa dessa mulher. Quando lá chegar, toque o rosto do menino com o meu cajado. Porém a mãe do menino exclamou: juro pelo nome do Senhor por sua vida que, se o Senhor ficar, não irei. Então Eliseu, acompanhando a mulher, Eliseu acompanhou a mulher. Geazi, que havia saído antes dele, chegado à casa da sunamita, colocou o cajado de Eliseu sobre o rosto do menino, conforme o profeta havia dito, mas ele não falou nem se moveu. Então Geazi voltou para encontrar-se Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, subiu ao quarto, viu e orou ao Senhor. Depois deitou sobre o corpo do menino, colocou sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele. Sentiu que aos poucos o corpo do menino começou a aquecer. Então o profeta saiu do quarto, começou a andar para lá e para cá, e de cá para lá. Voltou-se de novo ao quarto, tornou-se a debruçar sobre o corpo do menino e repetiu o que havia feito antes. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou que ele trouxesse a mãe do menino. Ao chegar, ele disse a ela: eis aqui o seu filho. Aí você disse: rapaz, a gente leu demais. Você está na igreja para ler Bíblia, não é? A gente lê Bíblia. Então, para a gente entender essa história aqui, por que essa mulher fez em 2 ocasiões, tudo vai bem. Para a gente entender por que ela disse tudo vai bem, amado, presta atenção, simplesmente o filho dela estava morto. E ela não revelou ao marido. Chega para o marido sem saber: você vai procurar o profeta, logo hoje, não é dia de festa religiosa. Ela disse: tudo vai bem. Não falou para o marido. Mas, irmão, era um filho que ela tinha, estava morto lá no quarto do profeta. Quando ela vai à procura do homem de Deus, ela vem Geazi, que é o discípulo do profeta, aprendiz de profeta, chega, interroga e diz: mulher, você vai bem? Seu marido vai bem? E o seu filho? Pergunta sobre o filho, vai bem? Ela disse: tudo vai bem.
A pergunta que se faz, será que essa mulher mentiu? Será que ela foi falsa? Será que ela é insincera? Como é que sai de uma situação dessa? Para a gente entender todo esse contexto, irmãos, por isso que a gente leu toda a história, veja bem, quem era essa mulher? Era conhecida, e existem várias pregações sobre essa mulher, a mulher sunamita. Sunamita, porque ela é da cidade de Sunem. Então, como ela é da cidade de Sunem, ela era conhecida como sunamita. É como nós aqui somos conhecidos como serra-talhadenses. Mas a Bíblia não revela o nome dessa mulher. Essa mulher, ela é uma mulher rica, diga comigo, rica. E ela tinha alta posição, ela tinha uma posição privilegiada dentro da sociedade da cidade de Sunem. E ela era casada com um homem idoso e um homem rico também. Esse homem, você vai ver lá na frente que esse homem, quando o menino tem a dor de cabeça muito forte, a Bíblia diz que o pai do menino estava com os segadores, com os colheitadores, ele estava na safra da agricultura, colhendo, né, a produção. E ele não pôde ir levar o menino, e o menino foi levado por um criado, isso dando a entender que essa família, né, era muito rica. E essa mulher era uma mulher muito rica, mas não tinha filho. Então a gente vai aprender algumas coisas com essa mulher sunamita. Por que ela ter feito essa declaração? Porque não é à toa, existe um lastro, existe uma base, existe um fundamento para você chegar e declarar, diante de uma fatalidade, diante de uma situação calamitante, diante de uma situação que para nós aqui, terrenos, é o fim da jornada de um ser humano, que é a morte. E cá para nós, eu creio que eu nunca vou passar em nome de Jesus por isso, nós vamos se arrebatar todo mundo junto aqui em nome de Jesus, mas nós não vamos passar de perder um filho, não deve ser muito fácil não perder um filho. E principalmente aquele único filho que a gente tem. E essa mulher perdeu. Então, primeiro ponto que a gente vai aprender com essa mulher, algumas lições, algumas dicas, para a gente saber de antemão o porquê daquela mulher ter feito aquela declaração, tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Em duas ocasiões diferentes. Primeiro ponto, essa mulher era rica. Ok? Muito rica. Marido velho. Não tinha filho. Mas essa mulher, ela simplesmente era, apesar de ser rica, embora fosse rica, ela era uma mulher generosa. Ela era uma mulher prestativa. Ela era uma mulher que gostava de hospedar. Por que é importante a gente frisar isso? É a Bíblia que diz que aquela mulher era mulher rica. Se a Bíblia manda o Espírito Santo registrar, a Bíblia registra, e o Espírito Santo faz questão de registrar, é porque tem um valor ali, dando a entender que tem muita gente que se torna rico, mas se torna avarento, não se torna generoso, não? Vai pegar a sua riqueza e se banquetear no seu bel prazer, mas essa mulher não, ela simplesmente, ela constrange o profeta a comer pão na casa dela. Primeiro ponto é que essa mulher, embora sendo rica, ela era uma mulher generosa, uma mulher que gostava de hospedar pessoas. E a Bíblia diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, devem ser o quê? Hospitaleiros. Você tem que gostar de hospedar pessoas. Mas, esse é o primeiro ponto. Dando a entender que Deus não é contra que você e eu sejamos ricos. Ele não quer que a gente seja avarento, mão de vaca, suvina. Porque deixa eu dizer para você, você sabia que é uma estatística que as igrejas, em média, elas são sustentadas por as pessoas comuns da igreja e não são por aquelas pessoas que, entre aspas, que têm riqueza dentro da igreja? Isso é estatística, isso é o histórico, na média das igrejas. Então você não percebe que essa mulher estava aqui, mas ela, embora tivesse riqueza, ela era uma pessoa generosa, uma mulher bondosa. Primeiro ponto. Então ela começou a hospedar aquele homem. E quando ela começou a hospedar, a Bíblia diz que ela começou a observar esse homem, mas não era qualquer homem. Isso também é um critério que nós devemos usar, porque a gente não vai hospedar qualquer pessoa.
tem que ter critério. E simplesmente a Bíblia diz que ela começou a observar esse profeta, e o nome do profeta é o profeta Eliseu. Interessante, né? Um contratempo. Estava a mulher rica e Eliseu. Tem como? Uma mulher rica e um Eliseu. Você entendeu não a piada, não? Desculpa aí, só para descontrair. Ri para me ajudar aí, por favor. Obrigado, Franco. A mulher rica e Eliseu. Não bota o nome do seu filho Eliseu. Pois bem, mas no caso aí, ela começou a observar. E quem sabe que a gente tem que observar coisas? E ela começou a observar o profeta Eliseu e ela identificou, rapaz, este homem é um santo homem de Deus. Não é qualquer homem. Ou seja, ela não identificou que ele era um homem de Deus por aquilo que as pessoas estavam dizendo acerca dele. Ela mesma observou. Então, amado, não fica preocupado com quem estão falando de você, com quem diz a teu respeito, porque não são as opiniões das pessoas que te definem. Só que essa mulher, o critério que ela usou, ela mesma observou no convívio. Ele ia, de tempos em tempos, passava pela casa dessa mulher, ela dava pão, comida, refeição, e ela começou a observar, identificou, rapaz, esse homem é um homem santo, e é um homem santo de Deus. Esse homem é de Deus, e ele é um santo homem de Deus. Ela identificou, ela não recebeu informações externas, ela mesma observou. Então, amado, se conhece uma árvore pelo fruto. Não é por aquilo que alguém diz acerca daquela árvore, você tem que conhecer a árvore pelo fruto, na convivência. Então, esse é o primeiro ponto. Ela observou e usou critérios na convivência, ela percebeu, este homem é um santo homem de Deus. O que foi que ela fez? Ela era casada, e ela vai, conversa com o marido, disse, marido, dando a entender que ela tinha harmonia com o marido, porque poderia ter confusão, convidar um homem de Deus, mesmo que fosse um santo homem de Deus, tinha que ter em harmonia, por ela ser casada, e ela consultou o marido e disse, maridão, meu benzão, você é muito vaidoso, mas eu vou lhe contar uma coisa. Eu tenho observado que esse homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um quarto. Presta atenção, amado. Ela pediu permissão ao marido, o marido consentiu para construir um quarto para honrar aquele homem de Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes representavam o povo diante de Deus, e os profetas representavam Deus diante do povo. Não era qualquer coisa você hospedar um profeta, era como se você estivesse hospedando o próprio Deus, era um representante de Deus. Os sacerdotes, eles pegavam aqueles sacrifícios, ele intermediar entre o povo e Deus. O sacerdote representava o povo diante de Deus. O profeta era diferente, o profeta representava Deus diante do povo. Então, era uma grande honra, era um grande privilégio quando alguém honrava e convidava um representante de Deus, que era como se fosse a presença de Deus, para estar na sua casa, hospedado na sua casa. E ela observou primeiro que ele era um homem de Deus, e foi muito mais. Ele disse, não, vamos fazer um quarto. Agora, não é qualquer quarto, não. Tem a versão atualizada, diz, obra de pedreiro, é obra de arquiteto. Ou seja, é como que ela projetou o quarto, obra de pedreiro, e ela especificou, eu quero primeiro uma cama, vamos supor hoje, né? Contextualizando, bota uma cama, a melhor cama que tiver. Qual é a melhor cama que tem aí? De mola, ensacada, sei lá. Bota uma cama, pega uma escrivaninha, uma cadeira lá, para ele fazer seus estudos. Pega lá um abajur é novo, é? Uma lamparina, coloca, e como essa serra talhada é muito quente, climatiza, eu quero um ar-condicionado.
bota um frigobar, para ele ter aguinha fresca. Ela tinha posses e simplesmente honrou aquele homem de Deus, dando o melhor, a excelência. Para quê? Para aquele homem que de tempos em tempos vinha, pudesse pernoitar, pudesse descansar, honrando aquele homem de Deus. Para ela era uma honra, né, dar essa excelência, porque nada mais, nada menos, diante da cultura judaica, é como se a presença de Deus estava ali. Dá para entender isso, amado? Ou seja, aquela mulher, embora fosse rica, ela é uma mulher generosa, uma mulher hospitaleira, uma mulher que gostava da excelência e é uma mulher que plantou honra. Diga, plantou honra. Você sabia que pecado é feito cartão de crédito? Você usa, depois vem a fatura? A honra da mesma forma, você planta honra, planta honra, planta honra, mas vai vir a fatura de honra. Essa mulher plantou honra. Nós pregamos aqui uma vez que a unção que a gente honra é a unção que a gente recebe. Deus, falando pelo profeta Samuel, dizendo, ó, vocês, povo, quem me honrar, eu honrarei. Quem me honrar, eu honrarei. Quem me honrar, eu honrarei. Eu só vou honrar quem me honrar. Então, a honra é uma via de mão dupla. Você honra, para você ser honrado, você tem que honrar. E essa mulher honrou a unção. Essa mulher honrou esse homem de Deus. Mas antes de honrá-lo, ela fez uma análise, uma observação na vida desse homem e deduziu: este homem é um santo homem de Deus. Você não vai hospedar qualquer pessoa. Você tem que analisar, avaliar. Então veja a trajetória dessa mulher. Riquíssima, generosa, não deixava a riqueza dominá-la, não quebrava princípios. Veja, plantações, generosa, dando o melhor. Porque eu não sei você, porque Deus, Ele rejeita. Tem um ditado do mundo aí que diz assim: cavalo dado não se olha os dentes. Sabe o que é esse ditado? Acaba de dar uma geladeira toda enferrujada. Não, eu estou dando a geladeira, é de graça. Não, se olha assim, cavalo dado se olha os dentes. Você tem que ver a qualidade, a espécie de semente que você está plantando. Você não quer semente, você quer uma colheita de uma produção de sementes, que você colocar, plantar semente bichada. Você escolhe, seleciona as melhores sementes, porque você tem uma colheita de excelência, de qualidade. Então aquela mulher plantou excelência. Amém? Então quando Deus clamava ao povo de Deus, falava para os profetas: Moisés, quando o povo for trazer uma oferta, Moisés, faz o seguinte: traga um animal sem defeito. Não quero nada sem defeito. Sem defeito. Nada com defeito, aliás. Eu quero tudo sem defeito. Não traga nada com defeito. Tiver um animal lá, tiver um defeito, elimina. Então o próprio Deus reivindicava que o povo desse a ele a melhor oferta. Com excelência. Amém? Então essa mulher foi honrar a unção, ela aparelhou um quarto, ela construiu um quarto, e o objetivo era: eu quero receber a presença de Deus na pessoa do representante desse profeta, eu quero honrar a unção. Aleluia! Deus é bom. Então, as pessoas às vezes dizem: eu estou esperando o de repente de Deus. O de repente de Deus só vem de forma favorável quando você planta para que esse de repente aconteça de forma favorável. Existe uma construção para que o de repente de Deus aconteça. É de repente para muita gente, mas de repente para aquela pessoa que está numa plantação, talvez não seja. Então essa mulher, ela tinha todas essas qualificações que a gente percebe aqui. Mas o que acontece? Quando ela plantou essa honra toda, o que acontece? Quando você planta a honra, a própria honra, ela começa a se mobilizar para honrar você. Quando essa mulher fez toda essa benevolência, o profeta ficou tão constrangido que disse ao seu profeta aprendiz, Geazi: Geazi, o que a gente pode fazer com esta mulher? Com tanta bondade devotada a nós. Porque ela hospedou não apenas o profeta, mas o aprendiz de profeta, que estava com ele. E ela disse: o profeta disse: o que é que a gente deve fazer para essa mulher? Sabe o que é que eu vejo aqui?
a honra se movimentando para honrar aquela mulher, porque quem planta, colhe. O profeta se mobilizando, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Chama aquela mulher. Aí o Geazi chamou a mulher e perguntou, o que é que eu faço? Com tanta bondade, tanta generosidade, tanta honra, eu quero fazer alguma coisa. Deixa eu dizer, amado, se você plantar a honra vai trabalhar, procurar uma oportunidade para suprir você. Aí aquela mulher chega e disse, não, meu Senhor, eu habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada. Eu estou totalmente suprida. Sabe qual é a lição que a gente aprende aqui? Que essa mulher honrou, não por interesse. Ela disse, eu não preciso de nada. Porque o contrário de honra, para muita gente, é bajulação. O que é bajulação? Tem a aparência de honra, mas você faz mimos, faz coisas generosas, mas o objetivo é você ter um retorno, você está comprando aquela pessoa. Isso é bajulação, com motivo interesseiro. A verdadeira honra, ela honra sem pretensão, só pelo fato de honrar. Tanto é que a mulher, quando o profeta veio e perguntou, você quer o que? Ela disse, eu não preciso de nada, eu estou suprida. Era mulher, materialmente ela não precisava de nada, ela era mulher rica. Aí veja, o profeta não se teve por satisfeito, não. Porque a honra vai procurar alguma coisa para suprir a gente, irmão. Para nos honrar, sabe por quê? A honra fica procurando. Porque Deus fica procurando aqueles cujo coração é totalmente dele, para se manifestar forte. Porque houve uma honra prévia. O profeta não se dá por satisfeito. Aí chega para o Geazi e diz, Geazi, rapaz, o que é que a gente vai fazer? Aí Geazi se lembra, opa, ei profeta, ela não tem filho. Ela não tem filho e o marido dela é idoso. Aí o profeta, alertou e manda chamar a sunamita. Quando ela chega, diz, ó, daqui um ano, por esse tempo, você vai estar nos seus braços um filho. Ela ficou tão surpreendida, porque materialmente, amada, ela estava suprida, mas Deus conhece todas as nossas necessidades, que dinheiro não pode comprar, dinheiro não pode comprar filho. Tem coisa que o dinheiro não compra. Mas Deus sabe nos suprir de todos os lados. O que acontece? Chama, diz, olha, daqui um ano, por esse tempo, você vai estar abraçando um filho. E ela ficou tão surpreendida, disse, não minta comigo, meu Senhor. Não minta, fale a verdade. Mas se cumpriu a palavra da boca do profeta Eliseu. No tempo determinado, ela estava grávida e deu à luz um filho. Amém, amado? Diga aleluia. Aí o que acontece? Aquela criança começou a crescer, a avançar, e aquela criança foi com o pai, lá na plantação, para fazer a colheita. Era época de safra, era época da colheita. E quando essa criança estava lá, já desenvolvida, ela começa a sentir uma dor de cabeça. A Bíblia não revela, outra coisa que a gente aprende, a Bíblia não revela o motivo da criança ter tido aquela dor de cabeça. E como o pai estava trabalhando muito, manda o servo levar a criança vai para a mãe, ela se debruça no colo da mãe até o meio-dia. Quando chega o meio-dia, a criança morre. Diga, a criança morre. O que é que a gente aprende aqui? Que coisas acontecem. Coisas acontecem. Amém? A Bíblia diz que a criança morreu. Diga, a criança morreu. A Bíblia não fala o motivo. Então, se a Bíblia não fala o motivo, não vou ser eu que vou colocar um motivo dentro. Coisas acontecem. Qual a lição que nós aprendemos? Mesmo que uma bênção venha para nós, coisas virão também para querer barrar o avanço da bênção. A gente está num mundo governado por Satanás, irmão.
Então ele vai levantar coisas, porque a gente pode causar especulação. O que foi que essa mulher fez para ter uma bênção dessa, o filho, e morrer? Qual foi o pecado cabeludo que ela cometeu? Não é assim que a gente começa a especular? O que foi que ela cometeu? Eita, ela era generosa. O que foi que ela cometeu? Para receber, e foi o profeta, nem ela desejou isso, ela só fez honrar, mas ela veio, colheu essa honra de ter um filho, que ela não podia ter. Sabe qual a lição que eu aprendo? Por mais que a gente tenha de um propósito divino, por mais que a gente tenha na vontade divina, coisas vão se levantar para querer barrar o nosso avanço, para querer nos entristecer. O que é que você vai fazer? Não deixa ficar obcecado e achar, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? O que acontece? Aquele menino morre. Quando aquele menino morre, o que foi que aquela mulher fez? Pegou o menino, sabe para onde ela foi levar? Para o quarto da unção. Pegou o menino, levou para a cama do profeta. Sabe o que é que eu entendo aqui? Ela bota o menino na cama do profeta e fecha a porta. A Bíblia diz que quando a gente for orar, a gente tem que fechar a porta do nosso quarto. Entra no teu quarto. Sabe o que é que acontece, irmão? O que é que a gente faz quando o problema acontece? E o problema dela, do ponto de vista natural, não era fácil. Porque ela perdeu um filho, o seu único filho. O presente que Deus deu a ela. E agora, é uma situação complicada. Tem gente que já perdeu o filho até hoje, faz 20, 30 anos, a dor não sai. E aí? É um eterno luto. Quando eu imagino, vem pela cabeça de misericórdia, Jesus, me livre disso aí. Jamais. Não é assim, pai, mãe? Mas o que foi que ela fez? Ela pegou o problema, que era um problemaço, que do ponto de vista natural, era intransponível, impossível de ter uma resposta. Ela pega o problema e coloca no quarto da unção. A pergunta que se faz, onde você tem levado o seu problema? Tem gente que bota nas rádios. Tem gente que pega o seu problema e fica dizendo a todo mundo. É uma bola de neve, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém não faz parte do problema, nem da solução, ela não tem nada a ver com isso. Se ela não faz parte do problema, nem faz parte da solução, ela não tem nada a ver com isso. Se ela não é o problema, não faz parte do problema, nem tem como resolver, para que ela saber? Ela pegou, colocou no quarto da unção. Quando for orar, abre a porta do teu quarto, entra no teu quarto. Teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Ela botou lá, deixou lá o problema no quarto. E saiu, foi lá na casa, chegou para o marido. Maridão, faz o seguinte, prepara uma mula, prepara um servo aí, porque eu vou atrás do profeta. Aí o marido disse, como assim? Não é ir lá no Carmelo, não é época de festa. E o marido ficou sem entender. Sabe o que ela disse? Tudo vai bem. Disse ao marido. Não revelou ao marido. Ela mentiu? Não. Ela não mentiu. Ela só disse, tudo vai bem. Por quê? Porque o problema estava na presença de Deus. Aquele quarto simboliza o quarto da unção, o quarto da presença. Não é o quarto em si, mas é quem estava lá dentro, o representante de Deus. O homem que ela identificou que era um homem santo de Deus, e que tinha dado um menino. Ela não revelou ao marido. Por quê? Porque se o marido não faz parte do problema e também nem faz parte da solução, poderia até fazer parte do problema. Ele não tinha solução, para que revelar uma pessoa se ela não tem a solução? Ela não falou nada para o marido. Disse, tudo vai bem. Sabe por quê, querido? Quando o problema chega até nós, sabe o que é que o problema quer que a gente vá? O problema quer que a gente vá para um quarto escuro, com a boca escancarada, esperando a morte chegar, não é isso? Mas ela pegou o contrário, ela não foi para o quarto, pegou o problema, botou no quarto, mas no quarto da unção.
E chegou para o maridão e disse: tudo vai bem. E seguiu em frente. Quando ela vai à procura do profeta, aí o profeta vê a sunamita e diz: epa, Geazi, lá vem a sunamita, vai ao encontro dela. E quando Geazi chega perto dela, diz: e aí, querida, como é que tu está? Você está bem? Seu marido está bem? 3 perguntas. E o seu filho, que é o problema, está bem? Ela disse: tudo vai bem. Sabe por quê? Geazi não fazia parte da solução, nem parte do problema. Então, amado, não conta o teu problema a todo mundo. Se ela não faz parte da solução nem do problema, ela não tem nada a ver com isso, porque vai engendrar, sabe? Tem pessoas que quando estão passando por problema, conta a todo mundo pensando que vai resolver, piora. Você tem que ser seletivo. Aleluia! Eu vejo, por exemplo, pessoas, como eu sou pastor daqui, pessoas que têm um problema e são alunos do Rema. Todo professor que vem, ela conta o mesmo problema ao professor. O mesmo problema. Já me contou várias vezes. Aí todo professor que vai, fala como se fosse ter uma resolução. Mas essa mulher, amada, ela focou no lugar certo. No quarto certo. Não contou nem o marido, e nem a Geazi. Ela foi direto para o profeta. Quando chega lá no profeta, e conta a história, aí o profeta diz a Geazi: rapaz, o Senhor não me revelou o motivo dessa mulher estar com a alma dela amargurada. Porque o dom espiritual não é quando o profeta quer. O profeta é usado pelo Espírito. E o profeta diz: o Senhor não me revelou, o Senhor me encobriu o motivo desse sofrimento. E aquela mulher vem ao profeta, aí o profeta diz: não, faz o seguinte, eu vou mandar o meu servo, Geazi, lá. Ela disse: não, eu não sairei daqui se o Senhor não for comigo. Sabe o que a gente aprende aqui? Perseverança. Perseverança. Não é porque está demorando, não é porque está numa resistência, que você tem que recuar e dizer: não vai não, então não vou não. Ela disse: eu só vou voltar para lá se o Senhor for. Aí o profeta disse: então eu irei. E foi. Mas antes disso, disse a Geazi: Geazi, tu vai na frente, pega o meu bordão, coloca sobre a criança. E ele foi, se antecipou e colocou. E a criança não reviveu. Sabe por quê? Porque Geazi não era a solução, por isso que ela não contou. Aí o profeta chega. Quando o profeta chega lá, e entra no quarto da unção, o quarto da presença, o quarto onde estava a criança na cama morta, o profeta olha e simplesmente deita sobre a criança, pega a boca do próprio profeta na boca da criança, os olhos do próprio profeta nos olhos da criança, estende as mãos nas palmas da mão da criança. A primeira vez, depois sai e começa a percorrer no quarto. Depois a segunda vez, sabe o que eu entendo aqui? Perseverança. Porque a gente acha que se a gente crer agora, já deve se manifestar agora. O profeta fez a primeira vez, nada aconteceu. Anda no quarto, talvez até orando, depois aplica a mesma coisa. Bota a boca do profeta na boca da criança, as mãos do profeta nas mãos da criança, os olhos do profeta nos olhos da criança, e estende de novo. Na segunda aplicação, a criança começa o corpo dela a aquecer e a criança é ressuscitada. Aleluia. Aí manda chamar a sunamita e entrega a criança viva. Mas o que eu quero, todas essas lições que a gente aprende, amado, dessa mulher em 2 ocasiões, diante do seu próprio marido e diante do profeta aprendiz, disse: tudo vai bem. Será que ela mentiu? Não. Sabe por quê? Porque quem planta honra tem segurança, tem lastro, tem expectativa, porque você não pode colher onde você não plantou. É uma muita arrogância. Rogerinho agora diz: pastor, vamos ali no sítio ali, tem 30 hectares de lá, eu vou lá
colher 30 hectares. Aí eu vou com o Rogerinho, quando chega lá, cadê? Colheu o quê? Eu vim colher, pastor. Plantou alguma coisa? Não plantei nada, mas eu vim colher. Tem condição? Esse cara está maluco. Quando você sabe o que plantou, só tem medo da colheita quem planta errado. Diga comigo, só tem medo da colheita quem planta errado. Quem não planta nada, não colhe nada. Quem planta coisas ruins, injustiça, vai receber em troca a injustiça feita. E para isso não há acepção de pessoas. Agora, quando você planta coisas, tem uma expectativa, que o agricultor, quando planta semente, ele tem uma expectativa de colher, sim ou não? Sim. Então aquela mulher tinha plantações, e ela não fazia isso com a intenção de colher, porque ela disse, eu não preciso de nada, simplesmente honrando a presença daquele homem de Deus. Glória a Deus. Então, quando acontece a coisa ruim, ela diz, tudo vai bem. Aí eu me lembro de Abraão, 100 anos, com Sara, 90 anos, o cara já estava velho, tudo enrugado de Sara, o ventre, costume das mulheres tinha passado, do ponto de vista biológico, médico, era impossível, mas ele recebeu a promessa e não duvidou por incredulidade, mas se fortaleceu, dando glória a Deus, porque estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido a ele. E sem enfraquecer na fé, ele se fortalecia dando glória a Deus, porque cria no Deus que chama à existência coisas que não existem. Então aquela mulher, simplesmente, amada, ela foi sábia, uma mulher de fé perseverante, diante de uma situação crucial, crônica, ela disse, tudo vai bem. Mas ela disse, tudo vai bem, porque ela tinha um fundamento, porque o problema dela estava no quarto da presença de Deus, no quarto da unção. Ela não ventilou para os 4 cantos da cidade, para todo mundo saber, para que todo mundo tivesse autopiedade, ou se compadecesse dela, porque ela sabia a fonte, o lugar de colocar o problema. Por isso que ela declarou, tudo vai bem. Esse tudo vai bem vem depois de você colocar o problema no quarto da unção, no quarto da presença. Não colocar qualquer um que não faz parte nem do problema nem da solução. Diga, tudo vai bem. E para a gente concluir, não termina aqui. Simplesmente, o profeta está no capítulo 8, nós não vamos ler. O profeta chega para essa mulher, sunamita. Veja o que é que uma mulher, quando planta honra, quando é generosa, quando honra, quando reconhece a unção, reconhece o homem de Deus e anda em princípios, sabe como lidar com situações difíceis. O profeta Eliseu chega para ela em outra ocasião, no capítulo 8, e diz para ela, mulher, faz o seguinte, está para chegar aí 7 anos de seca. Essa mulher era mulher próspera, tinha fazendas e bens. Faz o seguinte, na região de Israel, está vindo aí 7 anos de seca. Pega tua família e vai lá para os filisteus. Sabe o que é isso, a lição que a gente tira, irmãos? Estratégia. Que tem coisas, irmãos, só Deus sabe que essas coisas têm que acontecer na razão de Deus. A gente às vezes não entende. Quem imaginaria que viria uma pandemia aí? A gente passou aí 2, 3 anos, uma pandemia, tanta gente morreu e faliu. Deus sabia, mas Deus não é o causador daquilo tudo, mas é algo que viria a acontecer. Então Deus se antecipou ao profeta como representante de Deus, chega para a mulher e diz, ó, vai ter 7 anos de seca, sai, para ela não morrer de fome, para não sucumbir, e essa fome seria em Israel, vai para outra região próspera. E ela obedeceu o comando. E quando terminou os 7 anos de seca, ela retorna, e a Bíblia diz que ela toma posse toda aquela terra que ela havia deixado, e ela não sofre financeiramente. Por quê? Por causa de uma instrução de um homem de Deus. Mas tudo isso como resultado de uma mulher generosa, de uma mulher prestativa, de uma mulher hospitaleira, de uma mulher cheia de fé, de uma mulher que sabia o que é honra.
e plantou honra, e essa honra veio como colheita. Aleluia. Deixa eu dizer, amado, todos nós aqui vamos passar por problemas, Jesus falou. Então, não precisa você espalhar seu problema para pessoas que não têm solução. Só vai engendrar coisas. Coloca no quarto da unção, no quarto de guerra, no quarto da oração. Se pessoas chegarem até você, se não faz parte do problema, nem da solução, não tem para que saber. Procura o homem de Deus. O que é o homem de Deus? A presença de Deus. Aquele que pode trazer alguma coisa. Aquele que pode trazer a resposta, a solução. Aí diante disso tudo, quando você passar o perrengue, e você sabe onde colocar o seu problema, você vai diante e as pessoas vão dizer, como pode? Tudo vai bem. Se eu olho o natural, o filho está morto. Se olha as finanças dele, as finanças estão mortas. Se olha a alma dele está desfalecida. Se eu olho a situação A está morto, situação B está morto, já está cheirando mal. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Esse tudo vai bem. Esse tudo vai bem quando você colocar o seu problema no quarto, na presença de Deus. Isso é confiança, isso é fé. Aleluia! Porque eu não vou pedir para você dar o seu testemunho dos problemas que você tem passado, porque senão a gente vai chorar aqui, né? Mas você pode colocar no quarto da unção, ou confiar num representante de Deus, que tenha como trazer soluções e orientações, como o profeta Eliseu disse, mulher, deixa eu te orientar, sai dessa terra, vai ser 7 anos de escassez, para você não empobrecer, vai para outra terra próspera, depois você retorna, ela obedeceu, e isso é prosperidade, obedecer às instruções, tudo isso, porque uma mulher plantou honra, reconhecendo o representante de Deus, a figura do homem de Deus, a presença de Deus, e ela pode dizer em alto bom som, no momento mais crucial, mais problemático, que do ponto de vista natural era intransponível, impossível de ser resolvido, e ela conseguiu a resolução, porque ela soube lidar com a situação, e não ficar no quarto escuro, morrer com o filho, mas colocou o problema lá no quarto da unção e declarou para todos, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. O diabo fica encapetado, o diabo fica endemoniado, o diabo fica possesso quando vem um crente sem dinheiro para pagar as contas e ele cheio de alegria, tudo vai bem. Diz, como pode ser tudo vai bem? Tudo vai bem, como pode ser? O diabo fica possesso. E os crentes carnais ficam possessos também, porque os crentes carnais ficam gerando expectativa para você morrer do seu problema. Querendo ver você definhar, ficar só o pó da bactéria. Mas eu não estou nem aí para o diabo, nem para os crentes carnais. Eu quero é o quarto da unção. Eu quero estar aliado a honrar a unção do representante de Deus. Honrar a presença. E colocar o meu problema na presença. E com a confiança, com a cabeça erguida e dizer em alto bom som, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Ah, o médico disse que eu estou com câncer, tudo vai bem, porque eu botei esse câncer no quarto da unção, e a unção despedaça todo o jugo. A economia diz que eu vou falir, que eu não vou prosperar, que é isso e aquilo outro. Tudo vai bem, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo vai bem, tudo vai bem. Aleluia, 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 aleluia. Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Sou boca de Deus para dizer para você, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Uhul! Aleluia! Está aqui teu filho, vivo. Está aqui tuas contas pagas.
está aqui teu corpo saudável, está aqui você prosperando, está aqui você avançando, está aqui você triunfando em Cristo, está aqui você cumprindo seu propósito. Você não vai morrer, você vai viver e contar os feitos do Senhor. Você vai conseguir pagar suas contas, dinheiro vai sobrar, nada quebrado, nada faltando, tudo dentro do lugar. Tudo vai bem! Capeta, tudo vai bem! Demônio, tudo vai bem! Aleluia! Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Só para você acreditar, diga para seu irmão: tudo vai bem, meu irmão. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Grupo de música, tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando essa mulher sunamita, ela foi para outro país, outra região, ela deixou a fazenda dela lá em Israel. O texto fala que o líder da nação de Israel, quando ela retorna, e ele sabe que aquela mulher, o que o profeta Eliseu fez, e o profeta Eliseu era muito respeitado, o líder de Israel disse simplesmente: eu vou devolver as terras para você, e vou devolver todos os rendimentos da terra. Sabe o que vai acontecer, querido? Quando você planta e reconhece unção, Deus vai restituir para você todos os seus rendimentos. Você não vai perder nada. Você não vai perder absolutamente nada. Quando você se deparar com os gigantes da vida e dizer, olhar para os gigantes e dizer: tudo vai bem. Tudo vai bem. Aleluia. Tudo vai bem. A gente pode cantar essa música, tudo vai bem? Tem como cantar essa música aí?